O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver, quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs rádio-ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais. A primeira leitura, famosíssima, de Isaías, fala daquele haste do tronco de Jessé. Quem é Jessé? Pai de Davi. Daquela raiz surgirá o rebento de uma flor. E aqui se revelam os 7 dons. Falta o dom da piedade. O dom da piedade é de filiação, então já está implícito. Mas é daqui que a igreja tira os 7 dons. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, de sabedoria e discernimento, ou inteligência. Espírito de ciência e temor de Deus. Conselho e fortaleza. E faltou piedade, né? Ou seja, é alguém que é pleno no Espírito. É alguém que faz parte da Trindade. Alguém que ama o Pai no Espírito e ama o mundo no Espírito, com todos os dons. Ele não julgará pelas aparências que vê, nem decidirá por ouvir dizer, mas trará justiça. Como a gente vive hoje com a internet, momentos em que há grande chance de injustiça. E agora com a inteligência artificial pode colocar eu com a minha voz dizendo: eu odeio o povo de Paraúna e São João da Paraúna. Até provar que a inteligência artificial hoje vai ser, daqui a uns anos, um caos. Para entender, de vez em quando eu publico alguns stories e algumas pessoas me vão no privado e dizem: Padre, isso aí é inteligência artificial. Eu falo: meu Deus do céu, né? A situação está ficando complicada. O que nós temos que fazer? Tomar cuidado para não cometer injustiça com a imagem dos outros. Republicar informações não checadas, republicar coisas que podem ser até inteligência artificial, e depois criar um monte de sentimentos nas pessoas, ou de desconfiança de alguém que não deve, né? Por isso que Jesus vem para estabelecer, a segunda vinda de Jesus é para isso, restabelecer também. Um dos motivos é esse, restabelecer a justiça aos injustiçados, além de julgar a história, assim, a ressurreição da carne e assim por diante. E uma ordem justa para os homens pacíficos. Fustigará a terra com a força da tua palavra. Vocês notaram hoje no Brasil como que a palavra incomoda? Prende pessoas, dão multas milionárias por denúncia do erro, do pecado, da injustiça, da corrupção. A palavra hoje, nos países comunistas, eles perseguem se publicar uma coisa contra o governo, no outro dia desaparece. Como que é? Isso também serve para nós analisarmos
em família. Cuidado com a palavra que você diz para sua esposa. Cuidado com a palavra que você diz ao seu esposo. Cuidado, agora com todas as letras garrafais. Cuidado com as palavras que vocês dizem aos seus filhos. Isso tem um poder destruidor, inimaginável, assim como construtor. Você não presta, você não serve para nada, você não aprende nada, você não faz nada direito. Isso é gravíssimo. Da mesma forma entre casais, né? Feio, enjoada, ninguém te quer, ou vice-versa, você é um imprestável, não sei como é que eu casei com você. Essas coisinhas que tem quase todos os dias em quase todas as famílias, né? Ao invés de ser uma coisa rara, é o mais comum. A palavra tem poder. A palavra tem poder. Tanto é que hoje prendem por causa dela. Nós temos que ser canais de graça da palavra do alto para as pessoas. Bem, e depois começa uma descrição. É sempre do mesmo jeito. Você lê na continuidade, mas os textos proféticos vão ter a descontinuidade. A continuidade é que virá o Messias neste mundo, que terá esses espíritos de conselho, de fortaleza, tal. Aí começa a decolar para os últimos tempos e o céu. Olha só. Cingirá a cintura com a correia da justiça e as costas com a faixa da fidelidade. Lobo e cordeiro viverão juntos. O leopardo vai deitar do lado do cabrito. O bezerro e o leão comerão juntos. E até mesmo uma criança poderá tangê-los. A vaca e o urso pastarão lado a lado, enquanto suas crias descansam juntas. O leão comerá palha como o boi, e a criança de peito vai brincar em cima do buraco da cobra venenosa. E o menino desmamado não temerá pôr a mão na toca da serpente. O que é isso aqui, gente? É nesse mundo que vai acontecer? Vocês têm coragem hoje de pôr seu filho para pôr a mão na toca da serpente? E daqui uns 100 anos? Não. Isso aqui vai acontecer no novo céu. Por quê? Antes do pecado original, existia uma harmonia entre o homem e a criação. Quando o homem rompe, que era mantido pela graça de Deus, quando o homem rompe com Deus no pecado original, há uma rebelião com a criação. A criação se volta contra você. Terremotos, inundações, os animais que matam a gente, que comem a gente, se deixar, né? Que maltrata, que fere. Quando Jesus restabelecer o mundo para os santos, voltará a ter harmonia com a criação. Inclusive, São Tomás de Aquino explica que o inferno, o fogo do inferno, o que seria o fogo do inferno? Fogo do inferno seriam as paixões do corpo, que nunca mais serão saciadas em Deus, que se voltam contra nós. Os desejos do corpo, que nunca mais viram o inferno, um fogo. E a criação, que deveria ter sido conduzida a Deus, que se volta contra nós. Então, o inferno são as paixões do corpo que se voltam contra nós e a criação não conduzida a Deus que se volta contra nós. Então, é o fogo contínuo do inferno, que nunca volta a ter harmonia, né? Não haverá danos nem mortes, não haverá. Então, decolou, já está lá no céu, depois do juízo. A terra estará tão repleta do saber do Senhor, quanto as águas que cobrem o mar. Naquele dia, a raiz de Jessé se erguerá como um sinal entre os povos. Hão de buscá-la as nações, e gloriosa será a sua morada. Então,
no Antigo Testamento, os textos proféticos falam da vinda de Jesus neste mundo, mas depois fala também depois do julgamento no final dos tempos. Sempre é assim. O advento, nós estamos agora falando de Jesus no final dos tempos, depois vamos falar do Natal. Sempre é unido, este mundo e o outro. Não tem sentido viver nesse mundo sem pensar no céu. Não participar das missas dominicais, não rezar, não fazer caridade, não buscar os sacramentos, é loucura. Loucura quem não vive isso neste mundo, porque este mundo não tem sentido sem o céu. Não tem sentido nenhum. De vez em quando algumas mães me trazem adolescentes que não acreditam em Deus e ela diz, eu não sei o que fazer, ele diz que essa vida não tem sentido, quer suicidar. Eu falo, se você não acredita em Deus, se você não acredita no céu, essa vida não tem sentido. Não tem. Por quê? Simplesmente é tudo fadiga. Até daqui a pouco nós não conseguimos nem comer direito, nem andar. Tudo fadiga. Fadiga. Agora, a fadiga tem sentido quando é oferecida para a salvação. O batizado pode se unir ao sofrimento de Cristo. E o Evangelho? Jesus louva o Pai, porque esses mistérios são revelados aos pequeninos. Eu te louvo, Senhor, porque escondeste essas coisas dos sábios e inteligentes. Sábios e inteligentes, não sábios e inteligentes de dons. São pessoas que acham muito inteligentes por si mesmas. Orgulho, vaidade, cega a pessoa e não vê o nada que nós somos. Esse corpo tão vulnerável, que fede por si só e que daqui a pouco vai ser comido pelos vermes. Isso tem que estar na nossa cabeça. Ah, mas isso é pessimismo? Não, isso é realismo. A partir do momento que você tenha consciência disso, você se entrega àquele que nunca mais morrerá. Lembra da história de São Francisco Borja, que já contei centenas de vezes. Ele era herdeiro do reinado da Espanha em Portugal, todo boa pinta, os caras mais desejados da Europa, e ele tinha um amor platônico, ou admiração a Isabel de Portugal, imperatriz, que era muito bela, muito bela. Eles eram primos longe. E de repente, a gente vê que ela morre, e ele foi encarregado de conduzir o corpo. E demorou alguns dias. E quando ele chegou, ele viu o corpo de Isabel, a imperatriz, em decomposição. Todo decomposto, fedendo. Como a gente deveria ver de vez em quando? Como é que nós vamos ficar? Ele entrou em pânico. Não dormiu por mês, eu acho. Pensando naquilo, como aquela mulher tão bela se transforma naquilo. Até que um dia ele decidiu. Abandonou tudo, o reinado, mulheres, poder, e disse, a partir de hoje, eu só sirvo a quem não morre mais. Essa é a nossa mente, servir a quem não morre mais. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho, só os pequeninos, né? E o Filho, aquele que o Pai o atrair, só os humildes. Quem são os humildes? Quem se reconhecem dependentes de Deus. Humildade não é ser bobão, aceitar tudo que quer. Padre Pio era bravo, dava até tapa no pé da orelha dos paroquianos. Eu não faço isso não. Ele é muito santo para isso. E ele era humilde. Não quer dizer que você tem que ser bobão para ser humilde. Humilde é quem se reconhece dependente de Deus e luta pela verdade por obediência ao Pai. Jesus voltou-se felizes os olhos que veem, né? Pois eu vos digo que profetas e reis quiseram ver. Olha a profecia cumprindo, a de Isaías, o próprio Deus que se encarna. Muitas gerações queriam vê-lo e os profetas os apóstolos foram privilegiados. Mas São Carlo Acutis, um jovenzinho que morreu agora, todo mundo muito famoso, dizia o seguinte: nós somos mais privilegiados do que os apóstolos. Por quê?
Ele dizia assim para a mãe dele: os apóstolos só tinham Jesus num lugar, onde Jesus estava. Nós temos Jesus em corpo, sangue, alma e divindade em todas as igrejas católicas do mundo. Então ele dizia: nós temos a possibilidade de ter a presença do corpo, sangue, alma e divindade muito mais do que na época do próprio Jesus encarnado. A pergunta que eu faço é: estamos aproveitando para estar com Ele? Ou estamos dando mais moral a N coisas lá fora? Que a sua mãe nos dê juízo para aproveitar, enquanto podemos, desse rei que está aqui, na capela e na missa, no sacrário, na Santa Missa. Assim seja.